No nosso cadastro das contas a pagar, passo de funcionários, opções arquivo, apoio da decisão e funcionário. Em caixas, banco, agência e conta, marque as caixas, banco que o usuário do funcionário irá movimentar no contas a pagar. Salve os dados. Então, aí tem um exemplo de como vocês vão fazer. Por que tem que fazer isso? Porque os funcionários que vão movimentar esse contas a pagar. Então, é muito importante fazer esse cadastro dos funcionários, porque eles que vão movimentar o contas a pagar. Cadastro de documentos a pagar. Há opções movimentações e documentos a pagar. Aqui você dará entrada e fará a manutenção dos documentos a pagar da empresa. Então, ali está falando, ó, documentos a pagar novo. A entrada, que documento que é, qual fornecedor, qual tipo que é, de qual é o fornecedor, o número do banco, o cadastro, o nome do departamento, então tudo certinho. Aí vai dar entrada, depois tem o como quitar ali, tudo certinho nessa opção. Os campos mais importantes são origem. Digite o número do documento de origem do lançamento, por exemplo. Você deverá cadastrar 3 boletas separadas que têm como origem o mesmo documento, a nota fiscal. Se não existir documento de origem, repita o número do documento. O número do documento no banco. Digite o número do documento no banco, no caso de cobrança bancária. Então, aqueles boletos quando a empresa tem o convênio, né, que daí sai o nome do banco do boleto que a pessoa está comprando aquele produto, que é onde o contas a pagar vai lançar, separadamente. O lançamento. Selecione se o lançamento será do tipo caixa ou competência, caixa para considerar o mês de pagamento de baixa e a competência para considerar o mês de competência do documento. O valor total do documento. Clique no botão, né, tenho ali a fotografia do botão, para executar o desdobramento do valor por conta gerencial e por cento de custos. Esse botão somente será habilitado se a conta gerencial não for de rateio. Para trabalhar com rateio, veja o item de rateio em conta gerencial. Integração Flex. Clique no botão Integração. Livro fiscal para entrar com os dados de integração com o livro fiscal. Então, daí vem as notas. A data e entrada do livro será atualizada pela data de cadastro informada no documento. Porém, a data de emissão no livro será atualizada pela data de emissão cadastrada no documento. A série da nota fiscal informada será validada com o cadastro do Flex. Se a série informada não existir no Flex, será exibida uma mensagem de alerta na tela. Digite a data do cadastro do documento, a data de emissão do documento e a data de vencimento do documento. As parcelas. Clique no botão, tem a forma do botão ali, para informar as parcelas de pagamento do documento se existir. Digite o número de parcelas e clique novamente no botão que aparece na figura. Gere as parcelas e o sistema irá surgir como base no valor e na data de vencimento informados. Os valores e vencimento das próximas parcelas, você poderá alterar esses valores se desejar. Para alterar o vencimento, dê um duplo clique sobre as respectivas parcelas no grid e acerte a data. As datas das outras parcelas serão alteradas automaticamente conforme a nova data informada. Na digitação de parcelas de documento, o sistema vai começar a numeração das parcelas com P2, primeira parcela, e as outras parcelas darão continuidade à numeração, P3, P4 e etc. Os preenchimentos, preenchidos todos os campos, clique no botão Salvar, na barra de ferramenta do sistema, para a inclusão do documento. Será gravado também o usuário que realizou o cadastro dos documentos a pagar.
ou seja, o funcionário da empresa, né, que fez essa. O 10, rateio das contas gerenciais. O sistema permite que o valor de um documento seja rateado em várias contas gerenciais dentro de cada conta gerencial participante do rateio. Você poderá ratear o valor entre os centros de custos. Para ratear o valor entre contas gerenciais, proceda. Dê entrada no documento normalmente, não preencha os campos contas gerenciais e centros de custo, digite o valor total do documento e clique no botão desdobramento. Por centro de custo, os centros de custo serão exibidos. Selecione o primeiro centro de custo para o rateio e digite o valor. Lembre-se que no cadastro da conta gerencial, você definiu que trabalha com rateio. Não poderá ultrapassar o valor informado para a conta gerencial. Confirme os dados. Atingindo o valor total informado para a conta, o foco se posicionará para que seja informada a próxima conta, que participará do rateio do valor total. Caso o valor total do documento tenha sido atingido, você retornará automaticamente para a tela de cadastro do documento. Exemplo, o valor total do documento, 1.500. Então, ali tem as contas gerencial, o valor do rateio, controle de custos e o valor do rateio. Então, aí tem como é lançado, ó, uniformes, depois vale lanche, então tem a parte administrativo, vendas, almoxarifado. Observações importantes sobre a entrada de documentos a pagar. Em dados da quitação parcial, você visualizará todas as baixas parciais executadas para o documento ativo. Clique nesse botão que aparece a figura para visualizar o histórico das baixas executadas no documento. Observe que na parte superior direta da caixa de diálogo, o sistema exige o status do documento. As observações importantes sobre a entrada de documentos a pagar. Em dados da quitação parcial, você visualizará o total das baixas parciais executadas para o documento ativo. Clique nesse botão para visualizar o histórico das baixas executadas no documento. Observe que na parte superior direta da caixa de diálogo, o sistema exige o status atual do documento, utilizando a rotina de pagamento eletrônico. O sistema permite fazer leitura do código de barras de documentos para ser enviado ao banco. Para esse procedimento, está uma leitora de código de barras ao passar o documento pelo leitor, o sistema atualizará o campo número de documento no banco. 11. Relatório de autorização de pagamento. Opção contas a pagar, autorização de pagamento. Imprime as autorizações de pagamento de fornecedores. Ao solicitar a impressão, o sistema perguntará se é para calcular os valores do juro e multa para a impressão das autorizações. Se você não confirmar a pergunta, os respectivos campos serão impressos em branco. Poderão ser impressas 3 autorizações por pasta. A aba da aprovação, né? O usuário responsável irá aprovar a baixa dos documentos a pagar. A caixa verificação emite, será que o cheque será habilitado quando o pagamento foi feito no borderô. Então, esse aqui é o resumo, como é feito a baixa depois que paga, ó, no contas a pagar, né? Os a pagar. Depois a aba borderô, a aba de consulta de documento relacionado a determinados borderô. Você também pode excluir e imprimir os borderôs. Os relatórios. Alguns relatórios são essenciais para o controle de contas a pagar da empresa. Entre os mais importantes estão a posição do contas a pagar, que é a opção contas a pagar, posição de contas a pagar. Esse relatório emite dados da situação de contas a pagar da empresa no período informado, conforme os filtros definidos pelo usuário. Análise de pagamento, contas a pagar e análise de pagamento. Nesse relatório, você terá acesso a dados que permitirão a conferência dos gastos programados no contas a pagar por conta gerencial,
ou por cento de custo no período informado. Você poderá imprimir um relatório analítico ou sintético. O saldo do contas a pagar, opção contas a pagar e os saldos. Imprime um relatório que exige o saldo em aberto dos fornecedores agrupados por tipo. O extrato. A opção financeiro extrato. Você poderá imprimir relatórios com a movimentação extrato do contas a pagar, banco ou caixa. As abas orçamento e banco e caixa contêm os filtros para a emissão do relatório. O saldo. A opção financeiro saldo. Esse relatório apresentará a situação atual do saldo de determinada conta, caixa ou banco. As notas. A caixa de verificação data conciliação somente será habilitada ao informar o banco, agência e a conta corrente. Para imprimir somente o saldo em determinada data, não marque a caixa de verificação data conciliação. A data conciliação deve ser igual ou menor que a data do saldo informada, não pode ser superior. Será impresso o total conciliado e não conciliado até a data informada. Marque a caixa de verificação, lista, posição, contas a pagar e receber, para imprimir o relatório de saldo e, no final, mostrar o resultado do saldo em aberto na data solicitada, tanto no contas a receber, agrupado por conta gerencial, como do contas a pagar, agrupado numa única conta fornecedores. Observação. No relatório de extrato e saldo serão relacionados somente os caixas e bancos que o usuário tem permissão de acesso, conforme a decisão no cadastro do funcionário, que foi lá em cima, no arquivo Apoio à Decisão de Funcionários. Ou seja, essa é uma rotina, como é feita a rotina do conta a pagar, né, numa planilha, ou seja, numa planilha de Excel, numa planilha que já é feita pelo sistema, né, que cada empresa tem o seu sistema, então é feito pelo sistema. Esse foi o site da onde nós retiramos essa matéria, né, do Contas a Pagar. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.